A gente vai dar sequência aí à nossa aula, tá? Senhor Deus, eu agradeço ao Senhor por essa oportunidade de estarmos reunidos, mesmo à distância, para entender mais da Tua palavra, para conhecer das Tuas Escrituras. Que este, Deus, seja um momento de edificação para as nossas vidas, corações, e que o Senhor possa ser, Deus, engrandecido, que o Senhor possa, Senhor, ser louvado e adorado. Que as nossas vidas, Senhor Deus, sejam transformadas, Senhor, para a Tua glória, para o Teu louvor. Dá-nos entendimento do Teu querer. Em nome de Jesus, amém. E aí, gente, tudo bem com vocês? Podem abrir um pouquinho o microfone, só para dar um alô para o professor, porque está parecendo um monólogo, e é bem diferente a aula online da presencial. Será que vocês vão dar um oi aí para o professor de vocês? Bom, acho que o pessoal está tímido nessa manhã, né? Mas, por conta do tempo, eu vou pedir que a gente inicie a aula agora, né? Porque senão a gente não vai conseguir dar toda a matéria, passar pelos pontos que a gente... Inicialmente, eu quero que vocês deem uma olhadinha nesse slide. Eu preciso informá-los que essa aula ela está sendo gravada e ela será posteriormente disponibilizada no YouTube. Então, se você permanecer na aula, a sua imagem, ela vai, a sua imagem, a sua voz, ela será reproduzida no YouTube posteriormente. Se você não concordar, então a gente pede que você permaneça com a sua câmera e o seu microfone no mute, tá? Desligados. Nossa matéria hoje, a gente vai falar nesse primeiro trimestre sobre o panorama do Novo Testamento, tá? Um panorama sobre a gente vai dar uma visão geral sobre o Novo Testamento. Quem vai dar essa aula, né, vai ministrar esse curso, será o professor, eu como professor, e o pastor Davi, tá? Vamos ler a ementa do nosso curso para a gente ter uma noção do que a gente está se propondo, né? Este é um estudo interessante do período interbíblico que separa o Antigo e o Novo Testamento, no qual a história é conduzida por Deus, que prepara o cenário para a vinda de Jesus e também do Novo Testamento. O Novo Testamento será analisado de forma panorâmica, abordando questões introdutórias de cada livro, sua importância, o direito de ocupar espaço no canon, os livros inspirados de sua Bíblia, e ainda os fatos mais interessantes e a sua mensagem principal e universal, que certamente falará o coração de vocês, O objetivo geral deste curso é ajudá-los neste ano de mais celebração dos 61 anos da existência da IPN, a experimentar a cada dia mais Jesus como a maior alegria da vida de vocês. Além disso, ajudá-los em sua caminhada no discipulado cristão, para ampliar a sua intimidade com essa significativa porção da Bíblia, e dando o crescimento espiritual necessário a todos vocês, tá? Esse é o nosso objetivo geral. A aula de hoje, a gente vai começar com a retrospectiva
do Antigo Testamento e esse período interbíblico, né? Que é o período entre o Velho e o Novo. Para quem não sabe, né? Entre o Velho e o Novo existe um período aí, um espaço de tempo de cerca de 400 anos, tá? E a gente vai ver que esse período interbíblico é muito importante, ele vai criar um ambiente cultural, religioso, político, em que Jesus virá, né? E esse ambiente também é um ambiente em que a igreja primitiva vai ser construída, tá? É importante a gente entender esse contexto histórico, esse contexto cultural do Novo Testamento. A gente vai entender que os dilemas que as pessoas passavam na época de Jesus, na época da igreja primitiva, são dilemas que nós passamos hoje também, que a Bíblia ela possui respostas para os nossos problemas contemporâneos, tá? Então, a gente vai focar a nossa aula no final do Velho Testamento e a gente vai passar, nessa aula de hoje, sobre esse período interbíblico, tá? Bom, no final do Velho Testamento, o povo está voltando do exílio da Babilônia, né? Eles estavam lá no exílio da Babilônia, depois a Babilônia caiu, né? E veio o Império Persa. E, em termos cronológicos, a gente pode separar os seguintes livros. Esther, Esdras e Neemias são os últimos livros, né, da Bíblia, junto, que são os livros históricos, e os livros de Ageu, Zacarias e Malaquias, que são os livros proféticos. Tá? É bem diferente do que a gente vê na Bíblia aí. Quem puder abrir a sua Bíblia aí no índice, vai ver que a Bíblia de você está com essa disposição, né? Esdras, Neemias e Esther estão bem aqui no meio da Bíblia. Só que em termos de cronologia, esses livros eles estão aqui, ó, no finalzinho, junto com Ageu, Zacarias e Malaquias, tá? Cronologicamente seria algo mais ou menos assim. Olha, dê uma olhadinha nesse slide aí. Aqui seria a disposição dos livros da Bíblia de forma cronológica, né? Tem até uma polêmica aqui, se Jó estaria aqui meio em Gênesis, ou estaria mais aqui para perto de Samuel ou Reis, mas isso aqui não convém a gente entrar nessa seara. O importante para a gente vai estar aqui, ó, os 70 anos de exílio do povo, né? Os livros de Daniel e Ezequiel, que são escritos em termos cronológicos na época do exílio. Depois o livro de Esdras, que vai começar a narrar a volta do povo de Deus para a Terra Santa. Neemias, o livro de Esther, que é contemporâneo cronologicamente ao livro de Esdras. E esses profetas aqui, Ageu, Zacarias e Malaquias, que eles também estão aqui cronologicamente nesse período, tá? Quando o livro de Malaquias é escrito, 100 anos ou um pouco mais havia se passado desde a volta dos primeiros judeus para a Terra Santa, tá? Malaquias é escrito aí de cerca de 100 anos após Zorobabel liderar primeiro grupo que volta, né, do exílio. E de Neemias, do final de Neemias até o início do período do Novo Testamento, a gente tem aí mais ou menos 400 anos. Durante esse tempo aqui, quando você, na sua Bíblia, você passar, né, de Malaquias para Mateus, ali tem mais ou menos 400 anos, tá? A gente chama o período do silêncio. Esse período nenhum profeta falou, nada foi escrito ali. Só para a gente ter uma ideia geográfica da situação é a seguinte: o povo de Deus estava estabelecido mais ou menos nessa região aqui, que é onde ficavam as cidades da Babilônia, as cidades dos persas, e eles
voltaram para essa região aqui, da Terra Santa, tá? Todo esse vasto território, ele era dominado pelos persas. Primeiro pelos babilônios, depois, quando os persas ascenderam ao poder, eles dominaram tudo isso daqui. Ok? Só para vocês se situarem no tempo, porque essa é uma aula que a gente faz muitos aspectos históricos, eu vou dizer para vocês o que estava mais ou menos acontecendo nessa época, tá? Entre o capítulo 6 e 7 de Esdras, ali mais ou menos no ano 458 a.C., foram travadas 3 grandes batalhas, tá? Eram as batalhas, 2 grandes, Salamina, Persépolis e a Maratona. Tenho certeza que vocês já viram, Termópilas, desculpe. Tenho certeza que vocês já viram essas batalhas aí, na época que vocês estudaram história no 2º grau. E 2 grandes líderes morreram, né, que é Confúcio e Buda. E aqui, mais ou menos nessa época, estavam tendo as primeiras navegações filosóficas na Grécia, né? Era o período dos pré-socráticos, Heráclito, Pitágoras, né? A filosofia grega ela vinha se desenvolvendo, né? Nesse período. Posteriormente, iam surgir Sócrates, Aristóteles, Platão, esse pessoal aí, tá? Nesse período que o povo de Deus esteve cativo na Babilônia, surgiu um efeito ou algo, né, muito interessante que marcou, né, a história. É o fenômeno da sinagoga, né? Eu achava curioso antigamente, eu li o Velho Testamento, eu não via falar de sinagoga. De repente, no Novo, começa a aparecer a tal da sinagoga. De onde saiu a sinagoga, né? A sinagoga, ela saiu do período do exílio. Vocês lembram que na época do Velho Testamento, inicialmente, o povo de Deus, eles adoravam o Senhor primeiro no tabernáculo, depois no templo. Eles tinham os sacrifícios, tinham todos os rituais. Quando eles foram para o exílio, não havia mais templo, né? O templo ele foi destruído, né? Eles tinham as práticas religiosas deles dificultadas, né? Porque estavam num país estrangeiro com uma cultura completamente diferente. Então, o que os judeus criaram? Eles criaram a sinagoga, né? E será que tem alguém aí para a gente dinamizar um pouco essa aula que gostaria de dar uma lida nesse slide? Conseguiria? Eu sei que online a gente fica mais tímido, tá? Eu sou uma pessoa um pouco tímida. Eu posso ler. Tenho uma certa timidez. Mas aí, quem é que falou? Ana Qual o seu Clara. nome? Ana Clara, agradeço muito, tá? Tá, sinagoga. Os exilados transferiram seu foco religioso do que haviam perdido para ao que ainda possuíam, a Torá e a convicção de quem era o povo de Deus, fé. Concentraram-se na lei em vez de na identidade nacional, na piedade pessoal em vez da retidão sacramental e na oração como substituto aceitável para os sacrifícios que não podiam mais oferecer. Ao voltarem do exílio, os judeus trouxeram consigo essa nova maneira de expressão religiosa, bem como a sinagoga, o seu centro, e o judaísmo tornou-se uma fé que podia ser aplicada onde quer que fosse possível levar a Torá. A ênfase sobre a piedade pessoal e sobre o relacionamento com Deus que caracterizavam o culto na sinagoga não apenas ajudou a preservar o judaísmo, como também preparou o caminho para o evangelho cristão.
Muito obrigado, tá, Ana? Obrigado mesmo. Então, gente, a gente observa aí que o foco da religiosidade judaica migra do templo, de uma grande congregação, para uma congregação menor, e migra em volta da Torá, que era o Pentateuco, que era a lei, né? Que é a leitura da Torá. Isso eles poderiam carregar para qualquer lugar, né? A sinagoga ela vai marcar muito a história da igreja. Vocês, já a gente vai ver. Mas antes disso, eu trouxe aqui para vocês um slide sobre a sinagoga, tá? Ela tem um jeitão assim de igreja, né? A sinagoga. A diferença aqui é que da igreja, né? Bom, pelo menos comumente a gente conhece, né? E essa sinagoga aí é a sinagoga mais antiga das Américas, tá? Essa sinagoga ela fica em Recife, ela foi fundada na época da dominação holandesa. Ela funcionou entre 1630 a 1657. Depois ela deixou de funcionar por um período e hoje ela funciona, tá? Quem for de Recife ou quiser, pode ir lá visitar, quem for visitar de Recife, pode passar na porta dessa sinagoga, né? A Causur Israel, tá? A sinagoga, ela possui 4 funções, ela possuía, né, e até hoje possui. Primordialmente, era uma escola onde se ensinava às crianças a lei e as tradições judaicas. Também, aqui, ó, que é EBD, o mini aqui. Também era um lugar de adoração, onde se recitava credos, linhas, escrituras e fazia homilia ou exposições das. Funcionava como um tribunal de questões civis e religiosas, que eram acertadas pelo conselho local. Eles tinham um conselho, muito parecido com o que a gente tem um conselho também, né? Um lugar de interação social em que aconteciam funerais, reuniões especiais, onde até mesmo política se discutia. Então, a gente vê aqui também um aspecto social, de interação, comunhão da sinagoga. Tá? A sinagoga, se vocês se lembrarem, vezes quando Paulo ia pregar, Jesus mesmo pregou muito, foram dentro das sinagogas, né? Os primeiros cristãos se reuniam nas sinagogas, né? O evangelho, quando Paulo ele viajava nas suas viagens missionárias, ele fazia essas viagens missionárias, ele procurava uma sinagoga, né? Ele procurava os judeus ali e pregava. Ele pregava também em praça pública, em outros lugares, né? E os primeiros cristãos, que eram judeus, né? Eles tinham, né, esse modelo assim de congregação, a sinagoga, né? Um modelo onde que se tinha comunhão, exposição da palavra, doutrinação, né? Doutrina ensinada às crianças, aos novos convertidos, né? E isso a gente vê que é tipo um embrião de uma igreja, né? Pelo menos como a gente concebe hoje, tá? E agora aí nesse próximo slide eu queria saber quem é esse cara aí, alguém sabe? Quem é esse sujeito aí? Podem falar. Ano passado, quando eu dei essas primeiras aulas, era presencial, eu dei umas balinhas aí para quem acertasse as respostas. Alexandre o Hoje, Grande. infelizmente, estou impossibilitado de fazer isso. Ótimo. Alexandre o Grande. Alexandre o Grande, Do isso filme mesmo. lá. Quem foi que falou? Eu, Ana Clara e outra pessoa. Quem foi que respondeu? Não sei quem foi. Ana Clara. E quem foi a outra? Não sei, eu ouvi a voz de um A outra homem. que respondeu? Foi eu. Foi você? Davi? Quem foi? É. Davi? Ah, beleza. Pastor Davi. Mas eu respondi primeiro. Tá bom, Ana Clara. Eu tá te devendo uma balinha, tá? Tá bom, obrigada. Obrigado. Realmente, esse cara aí é o Alexandre Grande, do filme, né? Na verdade, a figura é do Colin Farrell, né? Alexandre o Grande, ele tem muita importância nesse período interbíblico, né? Nesse período aí do silêncio.
Alexandre Grande, ele foi responsável por unir, desculpe, por unir vários povos da antiguidade. O Império Grego-Macedônio influenciou muito, né, as culturas do mundo antigo, né? E ele foi um cara que teve muita importância, né? Ele foi discipulado, digamos assim, ele foi aluno, né, de Aristóteles, um grande filósofo grego, e as ideias de Alexandre marcaram muito isso daqui, helenização. Tirando a Ana Clara, que eu sei que sabe, que responde sempre, alguém teria ideia do que seria a helenização? Será que temos alguém aí que vai superar a vergonha e vai falar em poucas palavras o que seja helenização? O povo não tem vergonha, não. Falei, gente. Vamos lá, gente. O mundo agora é online, é digital. Ainda bem que pularam minha vez. Eu sei que você sabe, Ana Clara, mas é só para você dar chance para os seus irmãos também. Eu lembro que era do período helenístico, né? No ensino médio, que eram os gregos, é isso? Os romanos? Isso mesmo. Tem a ver mas com é isso bem mesmo. Distante na minha mente. A galera que subiu da UPA que devia estar respondendo. É verdade. Olha, a helenização, sem dúvida, foi um fator que dificultou muito a vida dos judeus. Tá? Vamos aqui dar uma conceituada em helenização. Diferentemente do domínio dos reis persas, a conquista da Terra Santa por Alexandre o Grande representou uma grande ameaça à religião judaica. Alexandre estava determinado a criar um mundo unido pela língua e a cultura grega, uma política seguida pelos seus sucessores. Essa política, chamada de helenização, exerceu um impacto dramático sobre os judeus. O que é basicamente helenização? Alexandre, os gregos, eles, digamos assim, vou usar o termo avançado aqui, eles tinham umas ideias, a razão, né, a concepção filosófica de explicar o mundo à luz da razão e se questionar, era algo já muito comum no imaginário e na cultura grega. Não se esqueçam que eu falei, Alexandre, ele foi aluno de Aristóteles. E todo povo, né, que chega ao poder, normalmente, ele de uma forma mais sutil ou de uma forma mais bruta, drástica, ele acaba influenciando as culturas dominadas. E o que Alexandre queria? Ele queria um mundo que fosse unido pela língua e a cultura grega, porque eles achavam que os gregos estavam na vanguarda, né? Na vanguarda militar, na vanguarda intelectual, né? Cultural. Então, ele queria submeter que os povos tivessem essa mesma visão. E era uma visão, digamos assim, progressista, era uma visão da época que, dentro da cultura, da ciência, do mundo grego, eles viam que era um avanço, porque enquanto naquela época alguns filósofos gregos, algumas correntes filosóficas buscavam explicações racionais para os fenômenos naturais, para os acontecimentos diários, o mundo, as explicações eram muito míticas a respeito de tudo. Então, os gregos, eles se achavam, né, da época, né? E ainda mais tendo ganhado, conquistado aquele império todo, né, aquele império que era persa, agora era o Império Grego-Macedônio. Tá? Então, eles queriam impor isso aos outros povos, né? E isso deu um problema muito sério, porque isso mexe com o comportamento, mexe com várias coisas. O judaísmo
é uma religião que tem uma carga valorativa própria. Ele tem preceitos comportamentais, crenças típicas, distintas das demais religiões da época. E a helenização, ela, de uma certa forma, ela ia criar um embate, né, com a cultura desses povos, principalmente com a cultura judaica, né? E hoje, agora tentando fazer um link entre a helenização e algo que acontece, que a gente tem vivido, aí tem um negócio que a gente está vivendo que parece helenização. Alguém teria como chutar aí, ou sabe, né? Chutar não. Alguém sabe o que é alguma coisa, um fenômeno que a gente está vivendo que parece com a helenização? Tem pontos de contato com a helenização? Alguém sabe? Eu acho, assim, pensando Bom, nos países desenvolvidos, eu ia falar secularização. Errei. não, também. Obrigado. Mas, assim, hoje a gente tem um fenômeno chamado globalismo. Tá? O globalismo, assim, eu não vou entrar em aula sobre o que é o globalismo, todas as características dele, porque é foda ter oportunidade de ver isso aí mais adiante, talvez na aula de pós-modernidade. Mas o globalismo, ele parece muito com a helenização, tá? O globalismo, como está aí no slide, eu vou ler para vocês, é uma política internacionalista implantada por burocratas que vê o mundo inteiro como uma esfera propícia para sua influência política. O objetivo do globalismo é determinar e dirigir e controlar todas as relações entre os cidadãos de vários continentes por meio de intervenções e decretos autoritários, tá? Então, o globalismo, ele, de certa forma, ele tem esse link com a helenização. O globalismo, vamos ler mais um slide aqui, talvez fique mais claro sobre o globalismo. O globalismo é um movimento ideológico que busca suprimir uma moral estrutural, uma tradição arraigada ou conceitos que sustentam a realidade tal como nós recebemos há séculos, tal movimento é uma verdadeira engenharia social em sua conceituação mais dinâmica e completa. Tá? Então, o globalismo, ele tem esse ponto de interseção, né? Ponto de contato com a helenização. E qual que é o problema disso? Assim como a helenização ela entrava em choque com a cultura e a religiosidade judaica, de certa forma, o globalismo, ele, em alguns aspectos, ele entra em choque com o cristianismo e com as tradições que a gente tem, que são de origem cristã. Tá? Então, isso, no dia a dia, a gente passa por algumas dificuldades, a gente entra em alguns debates na esfera pública, que a gente vê claramente que são ideias que não têm ressonância no corpo social, que são ideias vindas de um grupo que se acha intelectualmente superior, que se acha iluminado e quer impor essas ideias ao grupo social e, de alguma forma, se choca com os valores cristãos, com os preceitos cristãos, né? Ok? Alguma dúvida? Alguém quer expor algo? Acho que não, né? Então, vamos lá. Beleza. Como vocês sabem, Alexandre, ele morreu novo. Ele morreu mais ou menos, ele tinha 32 anos quando ele morreu. Quando ele morreu, o império dele foi dividido entre 4 generais. O general que ficou que comandava, né, que ficou, digamos assim, dono, entre aspas, da Terra Santa, era o general Ptolomeu e todos os seus descendentes. Os Ptolomeus, a dinastia dos Ptolomeus, eles foram mais tolerantes com os judeus. Eles, digamos assim, eles não levaram a ferro e fogo a helenização, esse aspecto de helenização no início, né? Durante a dinastia dos Ptolomeus, muitos judeus foram parar em Alexandria.
no Egito, que era a cidade das luzes, a cidade da cultura, era a grande cidade do Oriente, era como se fosse Nova York, Londres, alguma coisa desse tipo. E mais ou menos aproximadamente 285 antes de Cristo, a Bíblia, quer dizer, o Velho Testamento, ele acabou sendo traduzido para o grego, que era a língua corrente, a língua do comércio, a língua da cultura, a língua do Antigo Oriente, né? Então, o grego, o Velho Testamento, ele foi traduzido por um grupo de 70 anciãos, né, judeus, que fizeram essa tradução. Por isso, a tradução grega do Velho Testamento ganha esse nome, Septuaginta, tá? E essa tradução, ela foi muito importante. Por quê? Porque ela de Deus fosse... Opa, peraí, meu slide aqui deu problema. Aí. Ela abriu caminho para que a palavra de Deus fosse pregada em diversos lugares. Antigamente, a língua judaica era algo como um dialeto. Poucas pessoas falavam a língua, né, dos hebreus, falavam o hebraico, o aramaico. Aquela língua não era uma língua corrente. E quando você traduz, você consegue traduzir a palavra de Deus para o grego, a Bíblia ela pode ser entendida por todos os povos. E isso foi muito importante para a propagação do Evangelho. Tá? As palavras de Jesus, as cartas de Paulo foram escritas em grego. Tá? Então, o fato da Bíblia ter sido traduzida, né, o Velho Testamento para o grego, foi muito importante. Tá? Então, até aí parece que está tudo bem, né? O pessoal lá, os judeus não sofreram tanto com a helenização, a Bíblia foi traduzida para o grego, parece que estava tudo indo muito bem, né? Só que não. Até a chegada desse cara aí. Esse aí é mais difícil, acho que ninguém vai conhecer ele, até porque isso aí é um busto e não tem filme dele, pelo menos eu não conheço ele em nenhum filme ou nenhuma exposição cultural que seja realmente difundida aí como cinema ou livros, alguma coisa a respeito dele. Esse cara aí, o nome dele se chama Antíoco Epifânio. Esse cara, quando ele chegou ao poder, ele chegou ao poder mais ou menos deixa eu ver aqui, próximo slide. Opa, volta. Ele chegou ao poder e ele começou a promover a helenização de uma forma mais radical. Tão radical que ele proibiu a adoração no templo e obrigou os judeus a comer carne de porco. Isso aí Ele procurou destruir todas as cópias da Torá, exigiu a realização de ofertas ao deus Zeus e sacrificou um porco dentro do templo. Não só comer carne de porco, mas ele ainda sacrificou o porco dentro do templo, né? O templo que começou a ser reconstruído. Nesse tempo, houve muito martírio de judeus, ok? Então, é uma coisa muito complicada que aconteceu lá para os judeus. Isso aí acabou gerando o quê? O que vocês acham que isso gerou dentro dos judeus? Alguém arrisca aí? Fácil. Imagine alguém que proíba a gente fazer o culto, prestar culto a Deus, proíba a igreja, aos cristãos, que faça heresias, que obrigue os cristãos a cometer heresias. Qual que é o sentimento? Revolta. Com certeza, isso, revolta. Qualquer um vai ficar revoltado, né? E aí começaram a surgir várias revoltas, né? Essa revolta foi a revolta dos Macabeus. Depois de 24 anos de guerra,
o Matatias governou Judá, e a dinastia dele foi responsável por governar a Terra Santa, né? A terra ali onde Jerusalém estava, ali, a cidade de Judá. E essa dinastia, ela tomou o poder, só que ela também, cedendo à pressão helenizante, ela começou a perseguir os judeus mais ortodoxos, perseguiu os fariseus, né? Mas eles tiveram aqui, pelo menos, alguns anos de relativa bonança, apesar de não ter essa dinastia dos Matatias ter cedido às pressões helenizantes. Só que quando a gente acha que a coisa está ruim, pode piorar. E aí surgem esses caras aqui, o Império Romano. Pompeu, o general romano, ele conquistou a Terra Santa, e ao conquistar, ele massacrou os sacerdotes, profanou o lugar santíssimo do templo, ele entrou no Santo dos Santos, que era um lugar só destinado ao sumo sacerdote, e nomeou um novo sacerdote, para ser sumo sacerdote, né? Os romanos, eles massacraram os judeus. Eles tinham por hábito tratar muito mal os povos que eles conquistavam. Por exemplo, o judeu, ele era obrigado a carregar durante 1 milha aquilo que um romano precisasse. O romano falava assim, carrega esse saco daqui durante 1 milha. Ele era obrigado a carregar, né? E também como o romano tinha o hábito, se ele mandasse o judeu fazer alguma coisa, um povo, e o judeu não fizesse, ele normalmente retribuía o serviço ruim, mal prestado, com um tapa no rosto, né? Isso que é interessante, que quando a gente começa a ler os evangelhos, Jesus, ele fala desses contextos, né? Ele fala para a gente dar a outra face, e ele fala que se alguém te obrigar a caminhar 1 milha, caminha 2 com ele, né? Algo bem contranatural, digamos assim, né? A nossa natureza humana. Sobre a opressão romana, a gente pode falar que eles colocaram vários tipos de impostos, né? Eles tinham impostos sobre a terra, impostos sobre as pessoas, imposto territorial, imposto para contribuição sobre as tropas, né? Você pagar imposto para manter as tropas de ocupação. É algo que pesava, né, para os judeus. Além desses impostos romanos, existiam os impostos que os governadores da Judéia impunham à população, né? Herodes impôs diversos tipos de impostos, tinha as taxas do templo, os dízimos, e a consequência disso, o que era? Era o empobrecimento da população. A população, gradativamente, ela ia se empobrecendo, ia ficando pobre, né? Diante da quantidade de impostos que eram cobrados. Só que agora eu vou fazer um corte aqui e vou apontar para vocês que, apesar dessa situação toda de dificuldade, né, de opressão, de perseguição, a gente vê que Deus, ele, de uma forma, ele está construindo a história. A gente vê que, como vocês sabem, os romanos eram exímios construtores de pontes, de estradas. Isso tudo foi muito importante para os missionários cristãos, tá? A expansão do grego também foi algo muito importante, né? Como eu falei, para a difusão do evangelho, tá? E a gente vê isso nas escrituras. A gente fala, não, mas não é possível que Deus, diante de tanta coisa ruim acontecendo, Deus está governando. Ele está governando. Olha lá, o Senhor frustra os desígnios e os intentos dos povos, o conselho do Senhor, né? Porque a Escritura diz a Faraó, para isto eu te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para o meu nome, e seja anunciado por toda a terra. Tá? A gente vê a palavra de Deus se cumprindo. Esse último versículo, porque assim como desce a chuva e a neve do
céus e para lá não tornam, mas regam a terra e fazem produzir, brotar e dar semente ao semeador e pão ao que comem, assim será a minha palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Tá? Então, a gente vê que Deus ele está governando. E todos esses eventos, por mais difíceis que fosse para o povo de Deus, que tivesse, o povo de Deus estivesse sofrendo, Deus estava no controle da história. Tá? Até aqui, a gente viu características do período interbíblico. Além de apontar essa soberania de Deus, é importante observar o ambiente político, econômico e religioso da época. Assim, o histórico de opressões dos povos estrangeiros era um grande, né? Todo tipo de abuso e violência os judeus estavam passando, né? A desolação, o abandono, a ausência de fé e esperança e revolta era algo marcante no coração dos judeus, né? Nada mais natural que o povo quisesse um líder, né? Para libertar eles, né? O povo ele queria alguém que acabasse com aquilo. O judeu, ele no fundo, ele queria vingança de toda aquela humilhação, né? Ele queria isso, ele queria um Che Guevara, um Stalin, Mao Tse-tung, Simão Bolívar, Bonaparte. Essa é a expectativa do povo judeu para aquela época, né? Entretanto, o que Jesus falou? Alguém pode ler aí para mim esse slide? Posso. O meu reino não é deste mundo. Obrigado, Davi. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Obrigado, Davi, pastor Davi. Então, gente, o Jesus, ao contrário da expectativa da época, ele não veio para ser um revolucionário. Ele veio para trazer um reino espiritual. E o Velho Testamento falava disso, falava de Jesus, falava de como ele ia vir, falava dos fatos que iam acontecer, né? Como os fatos se desenrolariam. O problema é que os judeus da época não se atentaram para o que o Velho Testamento estava falando sobre Jesus, tá? Muitos judeus não perceberam que Jesus Cristo era o Cristo por causa das preocupações e das dificuldades que eles estavam vivendo. É verdade que a gente sabe, como reformados, que Deus é que muda o coração, Deus é que convence a pessoa do pecado, do arrependimento, que nos convence que precisamos de Deus, que nos traz fé. Mas a gente vê que a expectativa do povo judeu, de um libertador, todo aquele sofrimento, eles não conseguiam enxergar quem era o Cristo, como é que o Cristo viria. E estava lá nas Escrituras. Olha lá, gente, vamos ver aqui, ó. O Novo Testamento fala, entendeu? De Jesus, do Antigo, quer dizer. Ele promete o Salvador, que nasce de uma Virgem Maria, em Belém, está lá em Miqueias 5:2. Um profeta anuncia sua chegada, está lá em Isaías. Jesus prega na Galileia, como Isaías previa. Ele atrai seguidores e faz milagres. Sua mensagem permanece um mistério para muitos, como antigamente o Antigo Testamento previu, Isaías também. Foram tomadas providências para silenciar a mensagem dele, está lá em Isaías 29:13. Jesus sabia tudo o que ia acontecer. Ele disse que os seus seguidores, que até mesmo eles os abandonariam, do jeito que o Antigo Testamento previa. Está lá em Zacarias 13:7. Então, assim, essas são apenas algumas passagens da vida de Jesus que o Velho Testamento fala. Mas o Velho Testamento tem outras tantas passagens que não caberia aqui a gente falar, que estava apontando para Cristo. Mas aquele sentimento de desespero, mágoa, a incredulidade, tomou conta, né, do coração do povo.
E eu vou fazer uma pergunta aqui para vocês. Será que hoje a situação que a gente vive é muito diferente da época de Jesus? Olha o que a gente encontra nas manchetes de jornal. O Estado é inútil, o imposto é roubo, a carga tributária dos mais pobres é 54%, diz o estudo do IPEA, né? A gente também vive em momentos de dificuldade, né? Por exemplo, a carga tributária hoje no Brasil é elevada. E qual que é a resposta que a gente vai dar para isso? A gente vai sonegar tudo, a gente vai criar uma revolução, tacar fogo. O que Jesus falou para a época dele? Vai de César o que é de César, o que é de Deus o que é de Deus. Tá? Hoje, uma coisa que massacra muito a gente é a pressão por ser popular, por ser famoso, uma pressão por ser socialmente aceito, por ter seus sonhos realizados, ser um homem benquisto pela sociedade, né? Existe uma pressão disso, né? E aí eu pergunto para vocês, o que a gente vai querer, o que a gente vai esperar de Deus? Que Deus resolva os nossos problemas, que Deus nos dê felicidade, sucesso, amigos, né? Qual é a perspectiva que a gente tem de Deus? Hoje tem uma pressão grande por ganhar a vida, por ser bem-sucedido, por ser o número 1 da empresa, o número 1 da sala de aula, o número 1 do concurso público, né? E tem muita gente se aproximando de Jesus, se aproximando do Evangelho por conta de uma teologia da prosperidade, né? Teologia da prosperidade. Antes eu tinha um carro, eu conheci Jesus, agora ele se nome conquistar, que eu conquistar o meu segundo carro. E o Evangelho é um negócio bem diferente, né? Jesus, onde eu tinha 2 pães, eu conheci Jesus, ele me ensinou a partilhar, né? Não existe essa pressão social em cima da gente. E muitas pessoas se aproximando do Evangelho, procurando Deus por motivos errados, né? Assim, não estou dizendo que não seja legítimo querer ter um carro bom, realizar os seus sonhos, ter um bom casamento, ter uma vida boa. Mas o que é importante a gente ter em mente é que Jesus ele não morreu para te dar um carro novo, uma casa melhor, um emprego. Jesus morreu para te livrar do pecado, para te dar a vida eterna. Tá? Deus é um Deus generoso, Deus é um Deus de bondade, um Deus que supre as nossas necessidades. Mas o evangelho cristão, ele vai além dessa perspectiva material que a gente tem hoje, né? O judeu daquela época, do período de Jesus, ele tinha a expectativa, e era legítimo, querer se livrar daquela opressão, tá? Mas o que a gente tem que ter em mente é que Jesus ele não veio inicialmente, o principal é a salvação da nossa alma, é o nosso relacionamento de amor com Deus, é a nossa vida de adoração e serviço com o Senhor, tá? É isso que é o mais importante, que a gente tem que ter em foco. E não deixar que as pressões sociais, não deixar que as dificuldades da vida, os problemas que a gente tem passado na nossa vida diária, isso de alguma forma crie mágoa ou crie uma barreira para a gente não enxergar e não ver o verdadeiro evangelho de Cristo. Tá? Alguém pode ler esses 2 versículos aí para mim, por favor? A Ana Clara está aí? Oi, tô aqui. Ana, lê para mim, Oi. por gentileza. Você consegue Claro. ler esses 2 versículos para mim, por gentileza? Sim, com certeza. E a vida eterna é esta, que te conheçam, a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Cristo, a quem enviaste. João 17:3. Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede,
Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. João 4, 13 e 14. Muito obrigado, Ana. Então, gente, De é nada. isso aí. É isso aí. O evangelho, ele é muito mais do que atender às nossas necessidades. De um lado, tem a teologia da prosperidade, e do outro, tem a teologia da... Ixi, agora me fugiu a memória, pastor Davi. É a teologia da missão, não é missão integral, aquela qual que é o nome daquela teologia que transforma o evangelho numa arma de transformação política e social? Libertação, teologia da libertação. Isso, teologia da libertação. Ótimo, obrigado, pastor. A teologia da libertação, ela faz o contrário, ela vê toda a injustiça do mundo e apenas usa o evangelho como uma ferramenta de transformação social. A questão não é que o cristão deve ser apático às transformações sociais. Pelo contrário, se vocês olharem aí na EBD, a gente até tem uma aula sobre ação social e o evangelho. Mas o principal do evangelho é a transformação espiritual, é um novo nascimento, tá? Com certeza, um cristão verdadeiro, alguém que nasceu de novo, ele vai mudar e ele vai ter preocupações sociais, né? A história aí nos demonstra que lugares, sociedades onde o evangelho foi verdadeiramente tomado por aquela sociedade, a sociedade se transformaram completamente, né? A gente vê Genebra da época de Calvino, a gente vê os peregrinos, os puritanos chegando nos Estados Unidos, a gente vê o protestantismo na Escandinávia, a gente vê lugares que o evangelho transformou aquela sociedade, tá? Mas, assim, isso não é o foco do evangelho, isso eu diria que seria reflexo, tá? A gente não pode usar o evangelho como instrumento de libertação social, no sentido político, revolucionário, e também a gente não usa o evangelho como uma forma de ganhar dinheiro, de prosperidade, né, como muitos têm feito hoje em dia. Então, gente, eu sei que eu já passei um pouco do meu tempo, e eu vou dar só uma aceleradinha aqui, peço desculpas que o tempo já passou, e eu vou dizer para vocês que eu quero, no finalzinho aqui, vou pular alguns slides, que a gente tem que ter um peso. Que peso que a gente tem dado para Cristo, sabe? O que a cruz tem significado para a gente? Jesus, ele veio num contexto que fazia que os judeus clamarem por libertação da opressão material que eles estavam vivendo. Contudo, Cristo veio para a salvação da alma, né? E ele mesmo falou: buscai primeiro o reino de Deus, e todas as coisas serão acrescentadas. Tá? Vamos refletir a respeito disso, de quais são as nossas reais expectativas em relação a Deus. Por que eu estou me aproximando de Deus? Que tipo de evangelho que eu creio, tá? E durante as nossas aulas do Novo Testamento, tenho em mente isso, que, primeiro, Deus é o Senhor da história. Todos os fatos políticos, econômicos e sociais que prepararam o mundo antigo em que o Evangelho foi escrito, foram regidos pela mão de Deus. Tá? E o contexto cultural, político, social em que o Evangelho foi escrito, em que Jesus veio, era um contexto de opressão para os judeus, de opressão para os cristãos da época. Era pode ser um ambiente, pode ser não, certamente um ambiente difícil hoje para os cristãos, né? Cada um dentro da sua dificuldade, né? O mundo, hoje a gente sofre
alguns cristãos sofrem até perseguição física mesmo e são mortos, outros sofrem outros tipos de perseguições, né? Mas o evangelho, tudo que foi ali escrito, quando Jesus fala de perdão, de amar o próximo, de amar o inimigo, essas palavras foram escritas num contexto de opressão cultural, tá? Eu sei que é difícil isso, e a gente tem que pedir a graça de Deus, o amor de Deus no nosso coração, para a gente conseguir se espelhar em Jesus e cumprir esses mandamentos dele, porque não são fáceis, é contra a nossa natureza mesmo, tá? Se alguém me arranca um dedinho, eu vou querer o braço inteiro, ou então a vida da pessoa. Essa é a natureza humana, né? A gente é vingativo, a gente é desproporcional, às vezes, nas nossas reações, mas Deus, ele fala do amor, né? E a gente tem que pedir que esse amor dele, de Jesus, entre no nosso coração e transforme as nossas vidas, para que a gente seja parecido, cada dia mais parecido com Cristo. Ok? Eu não sei se alguém tem alguma coisa para falar. Pessoal, eu vou pedir desculpa. Pastor Davi, o senhor quer falar alguma coisa, pastor? Não, tranquilo, tudo muito claro aí, muito bom. Boa aula aí. Benção. Obrigado, pastor. Gente, eu peço desculpas se a aula ficou um pouco corrida, se talvez o áudio não tenha ficado um pouco complicado, eu tenha falado muito rápido, porque é a minha primeira aula online, é algo muito novo para mim, mas vocês tenham certeza que eu, com a graça de Deus, vou melhorar, tá? E, por favor, tem um QR Code aqui, a avaliação da aula é muito importante, tá? Entram lá, avaliem, deem sugestões, críticas também, tudo é muito bem-vindo, porque todas essas informações serão usadas para que a gente consiga melhorar nossas aulas, porque o intuito aqui é oferecer sempre uma aula melhor para a edificação espiritual de vocês, ok? Eu vou fazer uma oração, então, e aí eu vou dispensá-los. Quem quiser continuar e quiser fazer alguma pergunta, quiser ficar batendo papo aqui sobre algum tema da aula, eu estou à disposição, tá? Depois da oração, quem quiser se retirar, fique à vontade. Senhor Deus, agradeço a Ti por esse dia, te agradeço porque o Senhor deu-nos a oportunidade de falar, conversar e entender a respeito do Teu reino. Pedimos que o Senhor coloque amor no nosso coração, coloque fé, nos transforme, Senhor, para que sejamos cada dia parecidos com Cristo. E possamos, ó Deus, nos aproximar do Senhor pelos motivos corretos. Que possamos amá-lo de todo o nosso coração, adorá-lo, Deus, verdadeiramente. Certo, Senhor, estamos que o Senhor é um Deus bom, um Deus que cuida, Senhor Deus, de nós, das pequenas e das grandes coisas. E entregamos, Senhor Deus, todas as nossas preocupações e aflições diante do Senhor, sabedor, Pai, que o Senhor é o Deus de justiça, o Deus de amor e o Deus de misericórdia. Em nome de Jesus, amém. 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 Obrigado, Ana. Obrigado a todos os participantes. E quem quiser ficar aí para trocar alguma ideia sobre alguma coisa da aula ou alguma coisa, mas eu vou ficar aqui mais alguns minutos. Sintam-se à vontade, tá?